Seja o centro, seja o tudo em meu coração. Graça e paz, mais um culto que participamos juntos. Deus tem hoje uma palavra de vida para nós. Eu sou o pastor Manuel Nunes e fico muito feliz por você estar aí. Que Deus possa falar ao seu coração e abençoar a sua vida. Vamos adorar? Como é bom adorar o Senhor. Essa é a Igreja Episcopal Carismática. Estamos em João Pessoa, Paraíba, Nordeste do Brasil. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Nós estamos na presença do Senhor. Por isso, vamos fazer uma oração inicial. Feche seus olhos e baixe a sua cabeça. Senhor meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por nossa vida, por mais este dia.
por nos ter reunido em Teu nome e em Tua presença, Senhor. Abençoa nossa família, nossa casa, Senhor, nosso lar. Abençoa cada um de nós. Abençoa este culto, Senhor, que a Tua palavra encontre cada coração pronto e disponível. Assim, Senhor Deus, te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor hoje nos mostra a importância de contribuirmos para a sua obra. Vamos ler a palavra de Deus que está no livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, dos versos 10 ao 12. Malaquias, capítulo 3, versos 10 ao 12. Vamos ler juntos? Malaquias, capítulo 3, dos versos 10 ao 12. Deus falou através do profeta e disse: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Como vimos no início, hoje vamos entender por que devemos contribuir para a obra do Senhor. Por que devemos contribuir financeiramente na igreja? Muitos motivos nós temos, é claro. Nós iremos ver apenas alguns e aí vamos entender por que é que devemos ser contribuintes fiéis. Claro que o Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja do Senhor vive por conta das contribuições que nós fazemos. Ora, nós temos vários motivos. Vamos ver alguns apenas. Em primeiro lugar, nós contribuímos na casa do Senhor, nós entregamos nossas ofertas financeiras na igreja porque somos gratos a Deus. Claro que nós somos imensamente gratos e essa gratidão que temos pelo Senhor jamais poderia ser compensada com qualquer ação, com qualquer atitude que fizéssemos, porque a Bíblia diz que nós estávamos condenados pelos nossos pecados e nada havia que nós poderíamos fazer para que esse pecado pudesse ser retirado de nós. Então Deus preparou um plano de salvação através de Jesus Cristo, para que através da sua morte nós tivéssemos vida. Ou seja, Deus entregou o seu próprio Filho, o seu único Filho, para que nós tivéssemos vida. Na palavra do Senhor, lá no Evangelho de Jesus Cristo, conforme João, no capítulo 3, no verso 16, diz exatamente isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ora, se Ele nos deu vida, nós somos imensamente gratos. E ser gratos a Deus não é simplesmente agradecer por alguma coisa que Ele fez, é viver uma vida de gratidão, é contribuir, por exemplo, para que outros também conheçam a sua palavra, para que outros também conheçam e cheguem à salvação. Bem, nós fomos salvos, porque todo aquele que nele crê vive eternamente. Então, nós que somos gratos a Deus, nós também desejamos que outros conheçam a sua palavra. E por essa imensa gratidão, e claro que não é pelo gesto, pela atitude, porque nada do que nós fizermos irá compensar aquilo que Deus fez por nós. Mas o nosso coração imensamente grato nos impulsiona a obedecê-lo,
como ele disse na sua palavra, que devemos levar os dízimos e as ofertas à casa do tesouro. A gratidão nos faz querermos ser ativos na sua obra, não apenas ouvintes, não apenas espectadores, mas protagonistas na obra do Senhor, na construção do reino de Deus, e tudo isso faz com que nós também estejamos efetivamente e constantemente contribuindo para o que Ele vai fazer, através da sua igreja, através de pessoas, para que outras pessoas também o conheçam e sejam salvas. Em segundo lugar, nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas na igreja porque é bíblico. Nós vimos lá em Malaquias, no capítulo 3, lá no verso 10, no primeiro verso que nós lemos o verso 10, 11 e o 12. Lá no verso 10, o Senhor nos dá uma ordem, Ele nos dá uma orientação, uma ordenança. Ele diz que nós devemos levar nossos dízimos e nossas ofertas. Perceba, dízimos e ofertas. O dízimo é uma parte, uma parcela de tudo aquilo que nós conseguimos arrecadar ou ganhar ou auferir no período de 30 dias, no período de um mês. E vale salientar que não é uma parte do que sobra, mas são as primícias, é a primeira parte, a melhor parte daquilo que nós conseguimos, nós devemos devolver ao Senhor. E por convenção, claro, nós, biblicamente, compreendemos que 10% é esse valor do dízimo. Então, nós devemos pegar a primeira parte, a melhor parte, os 10% daquilo que Ele mesmo nos concedeu, e aí devolver na sua casa, devolver na igreja, entregar na igreja, para que a obra dele tenha continuidade e a igreja possa movimentar-se e cumprir tudo aquilo que Deus quer através dela em determinado lugar onde está inserida. Nós entendemos que tudo que nós temos vem do Senhor, porque tudo foi Ele que nos concedeu. Não foi simplesmente por nossa força, nem por nossa inteligência, mas pela graça de Deus nós temos emprego, pela graça de Deus nós temos saúde, pela graça de Deus nós respiramos, pela graça de Deus nós temos forças, pela graça de Deus nós temos inteligência, e tudo isso se converte à força de trabalho que nós fazemos, que nós desempenhamos constantemente, diariamente, para que ao final de um período, aqui no Brasil, convencionalmente, 30 dias, pelo menos em sua grande maioria, ao final desse período, nós recebemos uma remuneração, ou seja, por conta da graça de Deus em nossa vida, que nos concedeu trabalho, saúde e inteligência, nós conseguimos essa remuneração. E aí nós também somos, sendo gratos a Ele, já porque Ele nos salvou, nós devolvemos a 10ª parte a título de dízimo e também ofertas espontâneas sem um valor determinado na casa do Senhor. Ou seja, nós, em segundo lugar, fazemos isso porque é bíblico, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática, é o nosso manual. Tudo tem um manual. Se você compra um celular, tem um manual. Se você compra um computador, tem um manual. Se você compra qualquer equipamento, até um automóvel, tem um manual. E para que aquele bem, para que aquele produto, ele funcione perfeitamente e desempenhe todas as funções que ele diz que desempenhe, ele deve seguir o manual. Pois bem, nós também temos um manual. O nosso manual é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada diz como nós devemos agir, como nós devemos viver, como devemos proceder. Então nós costumamos dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé, porque nós acreditamos que o que está ali é a palavra de Deus, e de prática, porque nós devemos praticar o que ali está escrito. E toda ela, não apenas algumas parcelas escolhidas por nós. E uma parte desta palavra de Deus, deste manual da nossa vida, é o texto que nós lemos hoje, que diz que devemos entregar
dízimos e ofertas na igreja do Senhor. Então, em primeiro lugar, nós contribuímos para a obra de Deus porque nós somos gratos, compreendemos que foi Ele quem nos concedeu tudo. Em segundo lugar, porque é bíblico e porque a Bíblia é o nosso manual e nós, quando seguimos o manual completamente, nós temos um melhor desempenho, ou seja, a sua vida será melhor, sua vida será mais bem vivida e você terá uma vida de saúde e de alegria. Em terceiro lugar, queridas e queridos, nós contribuímos na obra do Senhor, entregamos nossos dízimos e nossas ofertas financeiras na casa de Deus, na igreja do Senhor, porque quando contribuímos, nós somos abençoados. Ora, a palavra de Deus que nós lemos diz que Ele repreenderá o devorador. Entenda que existe um devorador. Não sei se já aconteceu com você, não sei se você já teve a experiência de quanto mais você trabalha, quanto mais você consegue ganhar dinheiro, parece que não dá para nada. Parece que quanto mais você tem, mais precisa. Minha mãe costuma dizer ainda, que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada. E é verdade. Minha mãe nos sustentou, a mim e a minha irmã, com apenas um salário mínimo, sem casa própria, estudando em escola particular e era pouco, mas dava para muita coisa. E muitas vezes nós ganhamos tão bem aos nossos olhos e não dá para nada, nós não conseguimos fazer nada, vivemos endividados. É porque é exatamente isso. Quando aquele pouco é dedicado a Deus, ele se torna muito. E quando aquele muito não é dedicado a Deus, ele se torna nada, não dá para fazer nada. Então, Deus diz na sua palavra, no texto que nós lemos, que existe um devorador e esse devorador sai devorando nossas finanças e se nós formos fiéis a Ele, entregarmos, obedecermos a sua palavra, Ele diz na sua palavra que repreenderá o devorador. Ou seja, o devorador não chegará nas nossas finanças, na nossa vida, na nossa casa. E é por isso que vai dar para tudo. E Ele diz também que abrirá as janelas dos céus. Imagina só, se você gosta de receber bênçãos, eu gosto de receber bênçãos, preciso das bênçãos do Senhor e tenho certeza que você também. Então, se você gosta, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que é o nosso manual, diz que se nós formos fiéis, Ele abrirá as janelas dos céus. E diz mais, que derramará sobre nós uma bênção tal que nós não conseguiremos guardá-la de tão grande que é. Não teremos onde guardar. Ou seja, quando somos fiéis à obra do Senhor, as janelas dos céus se abrem para nós. Claro que nós não vamos contribuir simplesmente por esse motivo. Isso deve ser uma consequência da nossa fidelidade ao Senhor. E a nossa fidelidade é porque nós somos, em primeiro lugar, gratos a Ele, que é o mais importante, reconhecendo que Ele nos salvou e ser gratos a Ele, por isso o obedecemos. E claro, obedecemos o que está em Sua palavra. Na Bíblia não é o que ninguém diz, o que alguém diz simplesmente, mas o que está na palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e de prática. E Ele diz que devemos entregar nossas finanças, uma parte de nossas finanças na igreja do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós vimos em terceiro lugar que o Senhor nos abençoa de tal maneira que é como se Ele abrisse as janelas dos céus e derramasse sobre nós todas as bênçãos do alto. Portanto, minha querida e meu querido, agora nós sabemos por que devemos contribuir na casa do Senhor. Em primeiro lugar, porque somos gratos a Ele. Em segundo lugar, porque está em Sua palavra e nós devemos obedecer. E em terceiro lugar, porque isso gera muitas bênçãos na minha e na sua vida. Você quer ser abençoada? Você quer ser abençoado? Seja fiel ao Senhor. Amém?
A sua palavra também diz, lá no texto ainda de Malaquias, diz assim: fazei prova de mim. Olha só, não é para que a gente diga ao Senhor, para que Ele nos prove o que Ele está dizendo. Claro que não. Ele está dizendo isso, fazer prova, Ele quer dizer que nós devemos experimentar. Quando alguém está cozinhando alguma comida e durante o processo de cozimento alguém vai lá e faz uma prova para ver se já está bom. Então isso é fazer prova, é experimentar para ver se está bom, para ver se está gostoso, para ver se está bom de sal. Então é isso que Deus está dizendo a mim e a você. Faça a prova dele, experimente. E aí eu desafio você a experimentar do Senhor, sendo fiel a Ele, e você vai ver que Ele vai abrir as janelas dos céus sobre a tua vida e vai derramar bênçãos sem medidas. Não necessariamente vai chover dinheiro na sua casa, na sua carteira, na sua bolsa, mas as bênçãos do Senhor são principalmente paz, saúde, vitalidade. Queridas e queridos, como nós sabemos que isso é importante, principalmente nesse tempo? Paz, saúde e vitalidade. Como se diz, todo o resto a gente corre atrás. Deus quer te abençoar. Seja fiel a Ele, em nome de Jesus. Amém. Queria aproveitar e te convidar para que você pudesse fazer uma oferta na casa do Senhor. Aproveite para prová-lo a partir de hoje. Nós estaremos exibindo agora as informações da nossa conta corrente, a conta corrente da igreja, que é uma conta corrente pessoa jurídica. Então você vai ver aí todas as informações. Banco do Brasil, agência 3501, dígito 7, conta corrente número 29091, dígito 2. Pois bem, você viu aí as informações bancárias de nossa igreja, espero que você possa fazer uma contribuição. Estamos chegando ao fim do culto de hoje, mas eu queria ainda trazer alguns avisos. Nós temos cultos todos os domingos, tanto aqui pelo YouTube como presencialmente em nossa igreja, aqui no bairro de Mangabeira, João Pessoa. E nas quintas-feiras também temos culto, mas apenas pelo YouTube, é às 20 horas. Portanto, nos domingos, às 19 horas e nas quintas, às 20 horas, nós temos um encontro marcado, ok? Se você estiver em João Pessoa, venha participar conosco nos domingos, às 19 horas, presencialmente. Queria te pedir para se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito ou inscrita, e curtir este culto com o joinha e também compartilhar com seus contatos. Foi uma alegria ter você aqui mais uma vez e que a bênção de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo possa ser sobre a sua vida, sobre essa igreja, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo, sejamos fortes, corajosos e corajosas no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!